Tudo começa com fé, tudo encerra com fé. Nós precisamos entender que com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo, com a palavra, qualquer coisa a respeito do mundo espiritual, do reino de Deus, tudo é por base de fé. Muitas pessoas tentam entender, tentam assimilar o reino de Deus baseado na sua própria consciência. Criam deuses, né? Eu não sei se você já conheceu pessoas que criam deuses. Ah, como assim, pastor? Eles criam deuses? Simples. Ah, porque Deus não gosta. Ah, porque Deus gosta. Ah, porque Deus isso, Deus aquilo. Falam de Deus como se conhecessem Ele. Mas para conhecer o Pai, precisa conhecer o Filho. Não conhecem o nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas crentes vão na igreja. Estão lá todo domingo. Então, o que acontece com isso? A palavra de Cristo falta na vida dessas pessoas. A palavra do Senhor nos diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então nós precisamos ter muito da palavra para que nós tenhamos muita fé. Não tem como você entregar algo se você não absorver algo da palavra. Não tem como você mudar a sua mentalidade, não tem como você mudar os seus resultados, não tem como você mudar o seu relacionamento com Deus, não tem como você ser transformado, não tem como você avançar para o propósito, não tem como você viver as grandes coisas espirituais se não for por fé. Você precisa depositar toda a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. E o que é fé? Hebreus 11:1 nos diz que fé é a certeza daquilo que se espera e prova daquilo que não se vê. Ou seja, é uma certeza absoluta que aquilo que eu espero eu vou receber, eu terei, ou melhor, já tenho. E mesmo que eu não esteja vendo, as pessoas andam por vistas. O apóstolo Paulo diz que nós andamos por fé e não por vistas. Ou seja, se você está tentando olhar, observar, perceber, sentir, você não está andando em fé. Aí eu sinto que vai dar certo, aí eu vejo, olha, todas as probabilidades, tudo está, todas as circunstâncias estão se formando para que Deus me abençoe. O que é isso? Isso não é fé. O que é fé, no fim das contas? Fé é crer absolutamente, completamente, de forma definitiva naquilo que Jesus é. A palavra do Senhor diz que Jesus é a palavra. João 1:1. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E a palavra, vou usar esse termo, né? Usei a ARA, agora vou usar a NVI. Né? E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ou seja, Cristo é a palavra de Deus expressa numa pessoa. Então nós precisamos entender que a palavra de Cristo é o próprio Cristo. E eu tenho que viver de acordo com o que diz. Independente se eu estou ansioso, independente se eu estou com medo, independente se eu estou preocupado, independente se eu estou com qualquer circunstância que for. Eu preciso crer totalmente e absolutamente na palavra. Se a palavra de Cristo diz que ele levou sobre si todas as minhas enfermidades, eu tenho que entender que todas as minhas enfermidades foram levadas. Mas eu tenho que andar de acordo com a palavra, mesmo que eu não veja, mesmo que aquilo que eu veja são enfermidades, são dores, são tumores, são problemas. Eu preciso entender, queridos, que o Senhor é aquele que me dá sabedoria e força para adquirir riquezas. Eu só prospero por meio do Senhor, senão eu teria um pico e logo eu perco tudo. Como é que acontece isso? Por meio da fé. Eu preciso crer que é o meu Deus, o meu Pai, que me dá sabedoria e força para eu adquirir riquezas. Eu não conseguiria adquirir riquezas segundo minha própria força. E é isso que Deuteronômio 8 fala. Não diga em seu coração que é por meio da sua força e por meio do seu braço que você conquistou riquezas. Então eu preciso entender que vem do Senhor, mas isso é por fé. Eu preciso crer. E o que no fim das contas é crer? Crer é falar exatamente o que Deus diz na sua palavra. Crer é falar exatamente como Jesus diz na sua palavra. Crer é estar na mesma posição que Cristo estava. Jesus disse uma coisa que resolve todos os problemas da fé. Eu vim para essa terra fazer o que o meu Pai mandou eu fazer. Eu só faço o que eu vi o meu Pai fazendo. Ou seja, é repetir os mesmos atos do Pai e do Filho. Isso é fé.
Esse é um movimento de fé. Fé não é um sentimento, fé não é um pensamento positivo, fé não é nada disso. Fé nada mais é do que andar de acordo com aquilo que a palavra diz. Se a palavra diz isso, é isso. E o pecado? Ué, própria palavra já diz isso. O sangue de Jesus me limpou de todos os meus pecados. Acabou. Então, se eu fico pensando que a fé tem ligação com o meu pecado, eu tenho um problema. Porque eu não creio na palavra, eu não creio no sacrifício de Cristo, eu não creio na obra de Cristo. Como eu serei transformado? Olhando para Cristo. Como é que eu vou olhar para alguém que eu acredito que está esperando a oportunidade para me punir? Não vai. Você não vai crer no Senhor jamais. O nome de Jesus jamais. Você tem até medo de falar do nome de Jesus porque você tem medo que ele pegue e te ache e peça o preço do teu pecado. Mas o preço do teu pecado foi pago em Cristo Jesus na cruz com o sangue dele. Então você precisa agir por fé. Ah, mas eu tenho medo. 365 vezes aparece na Bíblia, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Independente do que você tenha medo, não tenha medo. Porque eu estou contigo. A maior parte das palavras diz isso. Eu estou contigo. Quem está comigo? O meu Pai, o Filho, o Espírito Santo estão comigo. Eu posso andar em fé, eu posso avançar, eu posso romper em nome de Jesus. Eu quero enxergar o que Deus vê, eu quero sentir o que Deus sente, eu quero pensar como Deus pensa, eu quero falar como... Porque, pastor, como assim pensar como Deus pensa? Ué, nós temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo fala isso em Coríntios. Então eu preciso entender que a palavra é viva. E essa palavra viva é manifesta em Cristo, só que eu preciso colocá-la em prática. Fé nada mais é do que prática. São obras, não são obras de caridade, obras de santidade. São obras do quê? Repetição daquilo que a palavra diz. Jesus fala algo muito interessante, talvez uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia. O homem tolo, e o homem sábio e o homem tolo. Sobre aquele que construiu a casa sobre a rocha e a areia. Inclusive o mundo usa esse termo. Vou dizer para você, qual que é o grande detalhe do segredo que Jesus dá? O homem sábio é aquele que ouve e pratica. É considerado como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha e veio a chuva. Nananana. O tolo, ele ouve, mas ele não pratica. É aquele que construiu a sua casa sobre a areia. Qual é o segredo da fé? Pôr em prática aquilo que a palavra está dizendo. Independente se eu vejo, independente se eu sinto, independente se eu entendo, independente se eu compreendo, não importa. Eu colocarei em prática, porque o meu Deus é verdadeiro, o meu Pai é verdadeiro, ele só fala a verdade, Jesus é a pura verdade, expressão da verdade, e eu vou fazer de acordo com o que ele diz, da forma como ele falou. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.